Então, Ilvia, estamos aqui agora batendo esse papo à vontade, esse papo descontraído, e eu gostaria que você contasse um pouquinho de quem é você e depois eu conto de quem sou eu, até porque nós resolvemos fazer esse vídeo para que as pessoas nos conhecessem, né? Então, conta um pouquinho de você para que a gente possa te conhecer, né? Então, Miriam, que prazer estar aqui com você. Foi muito bom te encontrar. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para conversar informalmente com você e me apresentar um pouquinho para as pessoas, né? Eu sou Ilvia Pellatieri, eu sou terapeuta holística, eu ajudo as pessoas a levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Eu acredito muito nas terapias holísticas, nas práticas alternativas, e eu acho que é o que pode ajudar a melhorar o mundo. Ok. Para mim é um prazer muito grande tê-la conhecido logo no nosso primeiro contato. Eu já fiquei muito feliz, porque encontrar uma pessoa tão alegre, tem um astral tão gostoso, né? Assim, tão de bem, né? E a gente precisa no mundo de pessoas que estejam de bem, né? De bem da vida. Que de dentro para fora fazem esse esforço, tanto consigo quanto com as outras pessoas com quem elas trabalham, para que possam se sentir bem. E acredito eu que no nosso trabalho o maior desconforto é encontrar pessoas que precisam de ajuda, mas ao mesmo tempo o nosso conforto é saber que podemos ajudá-las. E eu me incluo, né? Que eu sou Miriam Inácio, estou aqui me apresentando, psicóloga e terapeuta homeopata, entre outras atividades que eu realizo como terapeuta. Então, hoje, na atual conjuntura, eu me considero muito mais uma terapeuta holística, né, que uma psicóloga, porque as outras terapias, elas me envolveram durante toda a vida, e nada mais justo do que em algum momento da nossa vida sermos gratos e começarmos a trabalhar com aquilo que a vida nos apresenta, fazer aquilo que gosta, né? E o que eu queria saber de você como que aconteceu essa possibilidade de começar a ser uma terapeuta, né? O que sonho te levou, que desejo, que vontade te levou para isso, né? A gente precisa até se conhecer um pouquinho, então vamos aproveitar a oportunidade. Olha, é uma história muito interessante a minha, sabe? Porque eu trabalhei a vida inteira na educação, né? Então, fui professora, diretora, supervisora, fui fazendo a carreira na educação, mas eu tenho um filho bipolar. E aí, buscando coisas para ajudá-lo, eu me deparei com as terapias, né? E aí comecei a me interessar. E ao mesmo tempo que ele se tratava, eu aprendia, né? Então, e quando eu me aposentei no Estado, e foi assim, meio sem querer, a terapia chegou em mim, é muito engraçado, e acabou virando minha missão de vida, porque estava aposentada, e não tinha muito o que fazer mais na vida, estava numa situação muito complicada, por sinal, porque aposentei, me separei, então virou para os avessos a minha vida. Aí eu comecei a me dedicar muito mais às terapias, fui aprendendo um monte de técnica, fui aplicando em mim, né? E foi dando resultado, foi melhorando. E aí eu me apaixonei, não teve jeito mesmo, e virou minha missão de vida, porque cada pessoa que chega e que eu consigo ajudar, e que eu consigo usar as técnicas que eu tenho, e a pessoa se encontrar, se resolver, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Sim, sim, com certeza. É interessante porque
eu costumo dizer que esses processos, essas terapias, eles fazem um corte, digamos assim, uma incisão, né? O machado de duplo fio, que ele corta para dentro e corta para fora. É essa imagem que eu queria deixar, porque o machado de duplo fio, no momento que você levanta, ele corta para trás, e quando você desce, ele corta para frente, né? Então, o que acontece nesse processo, Lívia? Na medida que a gente vai trabalhando e vai percebendo que o outro, no teu caso, filho, vai se sentindo bem, a gente também vai se tratando, porque vai buscando formas de conhecimento, vai buscando caminhos, né? E aí acaba se interessando e acaba se formando. Comigo aconteceu que as terapias, elas sempre olhavam para mim e elas passavam assim na minha frente, né? Seja florais de Bach, seja quaisquer terapias, até a própria homeopatia, as questões dos trabalhos com os cristais. E aí eu olhava, eu lia, falava, não, peraí, vamos voltar para a psicologia. Não. E aí aquilo foi me seduzindo, né? Me pegando, né? Me pegando, e eu comecei a experimentar, e assim a coisa... Aí eu perdi o pé porque me apaixonei, né? Me apaixonei. Então, eu queria saber de você, uma coisa que eu não sei, quais terapias, com quais terapias você trabalha, né? Ok. Eu tenho uma porção de técnicas, muitos cursos que eu fiz. Eu uso reiki, uso muito reiki, tenho uns resultados maravilhosos com reiki, até tenho umas coisas para contar depois do reiki. Eu faço a constelação familiar individual com bonecos, eu faço a ressignificação emocional, eu faço o resgate da criança interior, eu faço análise corporal e comportamental, Eu não escutei como se mapa chama. numerológico. Como se chama da criança? Aquele trabalho da criança, como se chama? É o resgate da criança interior. Resgate, tá. Caso não tenha ficado muito bem no vídeo, a gente consegue, eu pedi para você repetir. Interessante esse trabalho do resgate. Tem fundo de PNL, de hipnose, né? São várias técnicas misturadas que a gente consegue aplicar de acordo com a necessidade da pessoa que está sendo atendida. E é muito profundo, muito profundo. Tá. E existe, por exemplo, idade, preferência de terapia específica para cada idade, ou isso não tem uma implicação? Cada um é único, e cada um tem uma necessidade. E eu entendo que cabe ao terapeuta perceber exatamente isso. Qual é a necessidade daquela pessoa naquele momento? Não interessa a idade, não interessa o que aconteceu, é a história da pessoa, né? Geralmente são os maiores, né? Os jovens e adultos que me procuram. Tá? Criança ainda não, mas não teria problema nenhum de ser atendido, porque são técnicas que podem ser usadas para qualquer idade. Né? Tá. Vai mais aprofundar ou não, de acordo com a necessidade e o querer do outro. Né? Tá, entendi. Permissão. Entendi. É por conta que a gente às vezes, eu quero trazer meu filho de 10 anos para fazer um resgate da criança interior. Não, ainda não está na idade, porque nem teve tanta vivência assim, né? Então, a gente, a gente como terapeuta, lógico que a gente entende isso, mas às vezes essa pergunta pode surgir por parte de alguma pessoa com essa idade. Não tem necessidade, né? Quais são, por exemplo, no caso, a questão da constelação, como que você faz a constelação?
Você usa o quê? A gente usa bonecos, tá? Bonecos. A individual a gente faz com bonecos, os bonecos são os representantes, né? E a gente vai conduzindo a pessoa, ela mexe os bonecos de acordo com a necessidade que ela tem e ela vai trazendo. Entendi. O meu papel é ir pondo uma lupa no que a pessoa traz, não é? Porque às vezes a pessoa chega com uma questão assim, mais superficial. E a gente tem que ter a percepção mesmo de o que está por trás daquilo. Porque todo mundo põe uma certa casca, né? Para não doer. Então, no momento em que você começa a prestar atenção na fala, na postura e colocando os bonecos, você vai trazendo à tona o real problema, né? Porque às vezes fala assim, porque eu não me dou bem em relacionamento, né? Mas, eu quero ver isso, mas você vai mais a fundo na constelação, você vai descobrir outras coisas, tá? Às vezes o problema lá no passado, com o pai, ou tende com algum trauma que teve. Quer dizer, geralmente, o que a pessoa traz não é o principal. Tá. E a constelação vai levar para isso. É apaixonante, né? É apaixonante. E acontece, Ilvia, por exemplo, a pessoa falar para você, eu quero fazer só por curiosidade, e aí lá na metade do caminho ela se depara com algumas coisas. Então, é assim que acontece. Algumas vezes pode acontecer. Geralmente, as pessoas têm a mania de negar, né? Eu não vou ficar mostrando minha fraqueza, não é assim? A Não vou mostrar minha resistência. fraqueza, né? Então, não, eu sou muito curiosa e tal, mas a partir do momento que procurou, é porque está buscando algumas respostas. Tá, Né? entendi. E realmente, se ela se abrir, e normalmente a gente procura fazer o rapport muito bem feito para ter essa conexão. E ela descobre coisas profundas. A hora que cai a máscara, que para de contar historinha, ela se conecta e vai. Entende? Entendi. É fantástico, é fantástico. Entendi. E você, por exemplo, na questão da constelação, você tem, por exemplo, tem essas facilidades. E qual outra dessas técnicas que você conhece que daria, por exemplo, para perceber, não dessa maneira, lógico, porque a ferramenta sempre é outra, mas qual dessas outras técnicas que você utiliza que ela provoca assim uma mudança, uma bagunçada geral? Porque você sabe que não é possível a pessoa sair de algumas terapias e ela ficar do mesmo jeito que quando ela chegou. Então, uma dessas outras técnicas que você já tenha no teu trabalho, na tua experiência, que você já tenha visto que a pessoa saiu completamente bagunçada, não sei se sem chão, né? Mas diferente daquilo total, daquilo que quando ela chegou. E ela te colocar a respeito, né? Olha, tá muito diferente, estou me sentindo muito estranha, assim, a cara da casa, da rua já não é a mesma, alguma coisa assim, né? Teve já? Já teve, assim, depois da primeira sessão, eu já dei esse tipo de feedback. Geralmente, eu sugiro, assim, um pacote de 10 a 12 sessões, que é o tempo que a pessoa leva para mudança de hábito mesmo. E a gente faz uma imersão profunda no emocional, e depois vai abrindo para os objetivos, missão de vida, etc. E tal. Mas já teve caso. Teve uma que veio a primeira vez, só quis o reiki, conversamos bastante, fiz o reiki nela. No dia seguinte, ela mandou um texto para mim dizendo:
eu sou outra depois do Reiki. Pela primeira vez eu dormi tranquila, cheguei no meu trabalho, todo mundo olhou para mim e falou assim, o que você fez? Quer dizer, mostrou na aparência física a diferença. Então, ela se apaixonou pelo Reiki e foi totalmente diferente. Fez diferença na vida dela, assim, da água para o vinho. Sabe? Ela falou, eu comecei a me enxergar, eu me descobri e não conseguia dormir tranquilamente. Fui para o meu trabalho muito feliz, tanto é que todo mundo me perguntou, meus filhos me falaram, olha, foi lindo. Esse foi um. Interessante. Teve no Resgate da Criança Interior, essa pessoa apareceu com uma doença autoimune. E muito nervosa, preocupada e tal. Então, começamos a trabalhar. E você sabe que a doença autoimune tem muito a ver com eu mesmo estou me rejeitando, vamos dizer assim. Não estou satisfeito com alguma coisa. Isso É um processo de implosão, né? Então, a pessoa é uma raiva contida, e a pessoa não consegue colocar para fora, então ela começa um processo de implosão, né? Isso. E no Resgate da Criança Interior, ele voltou lá atrás, em algumas situações, ele teve muito conflito com o pai. Muito conflito. E de não aceitação, e de... Olha, a partir daquele momento, depois que fizemos esse processo, mudou a vida também. Virou outra pessoa. É impressionante, né? E aparece... Como que isso que eu não me lembrava, mas estava lá no subconsciente, eu nunca pensei nisso, não me lembrava, e como me afetou, e realmente afetou. A partir de agora, eu fiquei tão leve, foi essa a palavra dele. Você tirou um peso de cima de mim, eu não preciso mais me preocupar. Achei fantástico. E é interessante, Ilvia, como que transparece na feição, na pele, na boca, no olho, o olhar, né? Principalmente o olhar da pessoa, ele se torna um olhar mais tranquilo, você percebe mais serenidade, a posição dos olhos, por exemplo, a minha terapeuta dizia, né, que o olho, você que trabalha com a fisionomia, o olho, às vezes, ele revela uma certa anestesia ou um fechamento em relação a algumas questões, dependendo do lado do olho, da representação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho muita curiosidade também, né? Seria sobre o feminino e o masculino? Ou a linguagem do corpo, ou o corpo físico, é isso? A leitura corporal? A leitura do olho, do rosto no geral, porque me parece que tem um lado que é o pai e que é a mãe, alguma coisa parecida. Eu não me lembro, mas eu sou muito curiosa sobre isso, né? O lado direito representa o masculino, pai, e todo masculino. O lado esquerdo representa o feminino, mãe. Geralmente, quando a gente tem problema com o masculino, com o pai, ou com o marido, ou com o filho, ou com o masculino, geralmente pai, você pode ver que você tem problema maior do lado esquerdo. Ou é o ouvido, ou é o joelho, ou é o pé. Quando quebra alguma coisa, você vai ver. Com o pai do lado direito. Direito. Ah, tá. E no esquerdo, quando acontece coisa do lado esquerdo, né? É relacionado ao feminino, à mãe. Entendi. Então, é muito interessante. E aqui nos olhos, no rosto também. Então, na leitura corporal, a gente analisa formato, né? Expressão da cabeça, dos olhos, da boca, do corpo, do quadril, das pernas. E dependendo
de como é o formato, são as características que a pessoa tem. Né? E isso se dá na época da mielinização da coluna vertebral. Então, no primeiro, né, na gestação, tem algumas características. Você quer dizer, na formação do bebê é que se dá todas essas características? Depende de como a criança, né, de como está sendo formada, ela vê o meio, o que forma a característica física mesmo dela. Tá. Então, até os 5 anos de idade. A primeira fase tem umas características, depois do nascimento tem outra característica. Olha depois, só que interessante. quando está fazendo gracinha, outra característica. No desfraude, outra característica. E, por fim, quando descobre a sexualidade, são outras características. E daí, de acordo com o formato do corpo, você já tem noção como a pessoa pensa, enxerga, se comunica, planeja, executa, entende? Até eu tenho um caso interessantíssimo. Eu fiz a análise corporal de uma pessoa e conforme eu fui dando a devolutiva, então, aqui na cabeça, você pensa assim, assim, assim. Porque nos olhos você vê o mundo assim, assim, assim. Aqui na boca você se comunica assim. E fui falando. Eu falava assim para mim, sou eu, como que você consegue enxergar tudo isso? Exatamente, eu sou isso. Né? É a minha autobiografia. Eu posso escrever tudo o que você está falando, porque sou exatamente isso. Então, é maravilhoso, sabe? E daí, você consegue entender, a pessoa está com uma dor, né? Aquele traço mostra que está na dor. Então, tem algumas maneiras, algumas dicas para tirar da dor. Olha, importante. Pessoa que é mais carente, que se sente abandonado, que precisa de colo e tal. A gente dá umas dicas, o que você pode fazer para ficar bem de novo. Porque não adianta só entende? Isso. É muito interessante. São algumas dores que as pessoas trazem e que não sabe o que fazer com elas às vezes. E a gente identificando, a gente encaminha, é muito interessante. Sim, porque uma coisa é você mostrar para o outro aquilo que ele tem, né? Assim, você está desse jeito, nesse momento tem essa característica, tá aí, o que eu faço com isso? Então, aí é que é o momento, né, de você mostrar portas ou caminhos, enfim, que a pessoa pode encontrar e escolher para ela poder seguir. Exatamente. Aí é que entra especificamente o nosso trabalho, na medida que você pode dizer para ele, olha, você está assim com essa dificuldade, mas você tem essa saída e essa saída é assim, né? Essa saída você tem esses recursos todos, né? Exatamente. Esses recursos que poderão, de alguma forma, trazer um conforto e uma mudança, né? Uma mudança na vida da pessoa. E pelo que você diz, assim, são o quê? São 10 sessões que a pessoa faz, é isso? 10 sessões, ou você faz um pacote de atendimento? Eu costumo fazer pacotes de 12 sessões, tá? Por quê? Porque daí a gente consegue ir aprofundando, ir tendo mais conhecimento. E a cada sessão é uma técnica diferente que é aplicada, né? Justamente, né? Não é uma coisa só, tá? Então, eu vou aplicando várias técnicas e tocando nos pontos que a pessoa precisa, tá? Por isso que é um trabalho que não dá para fazer também, uma sessão só quero uma sessão com os bonecos. Ok, posso fazer. Né? Eu acho que a gente tem que sempre respeitar a necessidade e o limite do outro. Né? Eu acho que o nosso papel é esse, ser o mais aberto possível, não ter julgamento e ver o que é que a pessoa precisa respeitar. Eu não posso ir além, né, do que a pessoa quer. Entendi. Eu fico muito curiosa para saber todas essas coisas, porque
Bom, do mesmo jeito que eu fiquei, eu acho que mais pessoas também vão ficar, né? Até porque você, de alguma forma, vai se preocupando, fugiu a palavra, em trabalhar a pessoa como um todo, né? Nesse sentido. Então, é importante demais trabalhar a pessoa como um todo para que ela possa, realmente, naquele momento, ela se apropriar aos poucos das suas questões. Eu gostei bastante de saber essas coisas e eu tenho muita curiosidade, mesmo como sua colega, como eu trabalho com outras áreas, é importante a gente entender. A constelação, particularmente, é alguma coisa que me arrepia, né? Tá aí uma coisa que a gente pode deixar combinado, vamos fazer outra conversa dessa a respeito de constelação. Aí falaremos mais a respeito, que é muito interessante mesmo, é um assunto muito profundo, que não dá para falar de qualquer jeito. É uma coisa muito linda mesmo. A gente podia combinar de conversar a respeito mais. Quem sabe na próxima semana a gente pode voltar a conversar, né? Com certeza, com certeza. E aí então, eu acho que a gente agora deixa esse gostinho de água na boca para a gente depois falar a respeito desse assunto mais para frente, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de ter conversado esses assuntos, porque são muito importantes para as pessoas, para nós e para nós como terapeutas, né? E para as pessoas que têm interesse em se trabalhar, né? Eu gostaria de saber, Ilvia, você gostaria de deixar o seu contato? Depois a gente também vai colocar na parte de baixo do vídeo, mas você pode falar, né? Pode falar o seu contato. Ah, maravilha. Olha, eu tenho, todos os dias eu faço uma postagem no Instagram, né? E seria legal se as pessoas me seguissem lá, que eu vou ficar muito feliz. É @Ilvia Pelatieri. Ilvia Pelatieri, isso, @Ilvia com L, Pelatieri, ok. Vai ser muito bom. Então, aí... Legal, vou gostar muito, vai ser um prazer ter as pessoas me seguindo, comentando para que a gente possa conversar mais. Porque eu vou tornar a dizer, eu acredito que a terapia holística pode resolver muitas coisas, porque gente bem com a vida é mais fácil, não é? Hoje em dia as pessoas são muito pesadas. Sim. Traz um outro significado para a vida das pessoas, né? E a gente ter essa capacidade de proporcionar isso para o outro é maravilhoso, né? Então tá. Então a gente fica por aqui, né? E aí a gente volta na semana que vem, quem sabe nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Maravilha, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Tá bom, foi querida. muito prazer, foi muito gostoso. E a gente tem tanta coisa para conversar, menina. Sim. Inclusive, eu quero muito saber da homeopatia, das coisas que você trabalha. Nós vamos precisar conversar a respeito também, porque tem algumas histórias também. Com certeza, com certeza. Tá ok. Muito obrigada. Um abração, gratidão, querida. Até mais. Gratidão, minha. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, tchau.